Senhor. Ó querido Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui agradecidos a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, que tem nos permitido de vida, por mais um dia, Senhor, podermos estar aqui na Tua casa, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito e ainda há de fazer, Senhor, na Tua igreja, Deus. Colocamos em Tua presença, Pai, a vida do pregador desta noite, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, a vida dele. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, como ferramenta viva em Tuas mãos, ó Deus. Desde já, Senhor, colocamos, Senhor, em inteira disposição de Ti, ó Pai, para que seja falado, Senhor, o que vem de Ti, ó Deus. E é em nome de Jesus que oramos agradecido a Ti. Amém, Jesus. Amém. Muito bom nós estarmos com a oportunidade de aprender do Senhor, com a oportunidade de cultuar o nome do Senhor. Nós queremos convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Salmo de número 124. Vamos esperar os irmãos abrir. O tema desta noite será Laço Partido. Meditação baseada no Salmo de número 124. Laço partido. Só Deus pode livrar o seu povo. Salmo 124, versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vou ler novamente o versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus irmãos? Nós queremos pensar com você nessa noite: onde está Deus? Muitas vezes cada um pergunta onde está Deus no momento da angústia, no momento da aflição. As pessoas ficam numa condição de questionamento, né? De onde está Deus. Tem até aquele filme que eu já assisti o 1 e o 2, não sei se tem o terceiro, que a pergunta é: Deus está morto? Né? Onde alguém coloca ali que Deus não está presente devido às grandes dificuldades que se apresentam. Nós temos visto um materialismo acontecer no mundo atual, onde as pessoas creem na matéria e somente em alguma coisa material que tenha acontecido, que está por aí, e não quer saber nada de Deus. Mas a verdade é: Deus existe, nós cremos pela fé que Deus, Ele está, não importa as circunstâncias. E aqui o salmista coloca Davi, cântico de Davi, ele coloca: só Deus pode nos livrar. Porque na verdade o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mesmo as coisas que de repente socorre a sua vida de alguma coisa, de uma situação, por exemplo, na hora da enfermidade, a medicina, por exemplo, na hora de uma situação de perigo, as forças policiais ou outra coisa mais, e poderíamos dizer tantas outras coisas. O que socorre é Deus, porque tudo isso que vem até nós vem primeiramente pela vontade de Deus. Se não for Deus, o versículo é muito claro: Deus que fez o céu e a terra.
E tem um texto que fala: e tudo que neles há. Então o nosso Deus é o Deus detentor de tudo. E nós temos, você já se sentiu preso pela circunstância da vida? Acredito que sim. Muitos de nós às vezes podem estar, nós podemos nos sentir presos às circunstâncias da vida. Às vezes você já se perguntou onde Deus está e por que não respondeu positivamente às suas orações? Porque Deus responde. Deus responde o não, só que as pessoas não querem ouvir o não. Deus responde um espera, mas as pessoas também não querem ouvir o espera. E Deus responde sim. Não há questionamento de onde está Deus quando Deus responde o sim. Mas há um grande questionamento quando Deus responde não e quando Deus responde espera. A pergunta que fica é: será que Deus, onde está Deus? Onde está Deus? Meus irmãos, Deus está aonde Ele deseja estar. E nós que precisamos o buscar. Nós podemos ver alguns exemplos, que você não é o único que no momento da aflição pergunta onde está Deus. Se nós formos lá para Juízes capítulo 6, nós vamos ver um momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, ele se distanciou de Deus. E o que ocorreu? Deus permitiu que os medianistas, que o povo inimigo chegasse ali e assaltasse o povo. Então o povo de Israel fazia as suas plantações, preparavam tudo. Quando estava próximo à colheita, a Bíblia fala lá em Juízes capítulo 6 que os medianitas desciam como se fosse uma nuvem de gafanhotos e levava tudo embora. E isso já acontecia há vários anos. E um dia está lá Gideão estava lá cuidando do seu trigo, cuidando da sua lavoura, debulhando ali os seus grãos, e chega um anjo e conversa com ele. E aí Gideão fala: se o Senhor é conosco, por que tudo isso está sobre nós? Juízes capítulo 6, versículo 13. Quantas vezes nós questionamos Deus: ó Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Eu queria falar a você que padece de enfermidade. Alguns dizem que Deus não permite de jeito nenhum um homem sofrer, não permite de jeito nenhum um homem passar por enfermidade. Mas por que Jesus sofreu e morreu? Por que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus passaram por dificuldades, por doenças, por sofrimentos? Nós precisamos entender que Deus, Ele está presente, não importa a circunstância. Nós podemos ver outro exemplo. Nós podemos ver o exemplo de Elias. Elias em 1 Reis capítulo 19, em que Elias tem aquela grande questão com Acabe, que a terra não chovia. E aí houve uma questão ali, uma disputa com os profetas de Baal. E ali aconteceu aquela questão que os profetas de Baal quiseram ter fogo naquele altar, que Baal ia trazer fogo, mas não veio nada. E Elias orou ao Senhor, mas antes de orar ao Senhor, ele mandou jogar água, jogou todos e veio fogo, consumiu tudo. E aí Jezabel ficou muito nervosa e mandou um recado para Elias. E Elias entrou num processo depressivo. E Elias entrou num sofrimento. E aí Elias fala, Elias se lamenta: já basta, ó Senhor. Já basta, ó Senhor. 1 Reis 19:4. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, Elias pediu para morrer. Elias pediu a morte. Já basta, Senhor. Eu não quero mais viver. Porque ele tinha a percepção de que ele estava sofrendo e Deus não estava presente. Nós vamos ver até o próprio Jesus,
no final da sua vida, no momento crucial da sua vida, ou seja, a sua morte. Em Mateus 27:46 ele fala: pendurado na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, meu amigo, o que você está passando, mas eu sei que nós passamos por lutas. Mas eu vou repetir novamente: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Nós precisamos ter essa confiança. Todos esses exemplos que eu dei aqui, Gideão, Elias e o próprio Jesus, depois à frente nós vamos ver a maneira miraculosa, grandiosa, que Deus trabalha na vida deles, do próprio Jesus sendo ressurreto, de Elias tendo a vitória, de Gideão sendo um grande líder daquela nação. Meus queridos, vale a pena confiar em Deus. Quando Davi se sentiu preso por um laço, o Senhor o resgatou. E aqui está escrito no Salmo 124, versículo 1 e 3: se não for o Senhor, se não for a Deus, que esteve ao nosso lado, e ele coloca que não esteve ao lado dele, ele esteve ao lado de outras pessoas, ao lado dos seus companheiros. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi sentiu que havia pessoas que queriam devorá-lo, assim como devorar seu trabalho. Havia pessoas que queriam intentar muito mal contra Davi. Havia inimigos. Talvez, meu irmão, meu amigo, você passe por essa situação. Talvez você levanta pela manhã e vai para o seu serviço, e você sabe que ali tem situações que querem te derrubar. Problemas de relacionamento com companheiros, problemas de crise no serviço, empresas que fecham, problemas de profissões que estão talvez sumindo, diminuindo, problemas de adaptação, porque talvez o seu corpo sente algumas dores, algumas dificuldades, e você sofre ali, você trabalha, você que naquela máquina, naquele atendimento, naquela situação, você, para desenvolver seu trabalho, você sofre. Amanhã, se você passar por isso, hoje, se você passa por isso, o Senhor é nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124. O seu socorro, o meu socorro, está no nome do Senhor. Lembre disso, quando você passar pela luta. Esses dias eu preguei no Salmo 23, daquele versículo que fala: ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Às vezes nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não desista disso, não deixe de crer nesta verdade. Davi sentiu que havia pessoas que queriam devorá-lo, então ele tinha essa confiança, né? A nossa alma escapou como um pássaro dos laços do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Versículo 7. E é disso aí que eu tiro o título da mensagem: laço partido. Ou seja, Davi fala que ele não teve o livramento de não cair no laço. Ele caiu, olha lá o texto, versículo 7.
A nossa alma escapou como um pássaro dos laços do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos. Ou seja, o laço pegou, a dificuldade veio, a situação veio apressando, veio apertando. Ou seja, você passou pela prensa, você passou pela dificuldade, você está na luta, você está com uma coisa que você não queria estar, você está em sofrimento. Mas na hora que o laço ia apertar de uma maneira terrível, forte, sem que você ia sucumbir, quem apareceu lá? Deus, porque o nosso socorro vem no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, aleluia, porque Deus nos livra. Naquele momento que a gente fala, não vai dar mais, ou às vezes a gente nem pensa, não consegue nem perceber que não daria mais, mas ali está Deus a nos sustentar, a nos guardar, a nos livrar. Quantos irmãos e amigos passaram por acidentes, coisas difíceis, e depois começa a contar, não, pastor, mas olha, se tivesse batido mais não sei o que, eu não estaria aqui. Nossa, pastor, se meu carro tivesse mais 10 segundos na frente, teria feito algo não sei o que. Olha, pastor, mas olha, se não tivesse demorado mais 5 minutos para socorrer, eu não estaria aqui. E tantas outras coisas. Eu quero contar um testemunho para vocês. Quando a minha filha tinha 5 anos, não, 5 anos, 6 a 7 anos, estava aqui na cidade uma grande epidemia de escorpião. E nós temos o costume de dormir todo mundo junto, ou seja, no mesmo horário. E nós vamos e dormimos todos no mesmo horário. E meu filhinho Arthur, de 2 anos, ele dormia na caminha dele. E aquele dia, minha filha, ela quis deitar na cama do Arthur. E de repente ela grita, dá um grito horrível. E a gente até, no primeiro momento, dá uma bronca nela, pensando que ela está com alguma brincadeira. E ela começa a chorar, ela começa a falar, está doendo. E eu procurando alguma coisa, e a dor dela. E aí a Rosane foi olhar lá e tinha um escorpião. E para a glória do Senhor, meus 2 filhos estão vivos. Para a glória do Senhor, o laço pegou a minha família. Mas no momento de apertar, Deus deu livramento, porque, segundo o médico que nos atendeu aquele dia, falou que se fosse o meu menino de 2 anos, ele não teria escapado. E eu sei que às vezes uma situação dessa acontece com outros, e não tem a mesma história. Eu não sei porque Deus nos coloca em situações como essa, mas eu sei que Deus é Deus, Ele é o Senhor. E a Bíblia nos coloca, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu lembro que algo aconteceu aquele dia. Um milagre de Deus. Eu poderia também dizer situações, talvez não tão difíceis como essa, menos brancas, em que eu sucumbi, eu tive dificuldade, mas eu ainda continuo dizendo: Deus é Deus, que Ele é o socorro bem presente, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é detentor de todas as coisas, que Ele pode nos livrar, que Ele pode nos salvar. E vai ter um dia que também, talvez eu passe por uma luta difícil. Nós vimos esses dias aquele pastor da Igreja Batista em Vista Alegre, em Campinas, nosso irmão Brito, estava aqui hoje comentando, esteve lá no velório e tudo. Um homem que foi trabalhar e voltava, foi parece fazer um passeio com a família, não sei se foi pregar, mas voltava para servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. E acontece de repente um acidente meio inexplicável, e seu filho fica ali de 6 anos, pequeno Benjamin, mas a família foi. São mistérios que nós não sabemos. Nós não sabemos. Deus deu um socorro, continua sendo socorro. Então, por que não foi naquela vida? Talvez aquele dia, talvez não. É verdade, aquele dia chegou a vez dele, mas quantas vezes Deus o livrou, quantas vezes Deus o libertou, quantas vezes Deus foi algo extremamente diferente na vida daquela família. Nós precisamos confiar em Deus.
Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos, no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, buscar a presença do Senhor, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em certos momentos, Deus afasta a sua presença, consciente de nós, para ver como reagimos. Porque será que Deus quer nos provar. Nós estamos estudando Tiago, e Tiago nos fala que a provação leva a perseverança, e nós precisamos perseverar. Deus, Ele quer saber que ponto que é o nosso relacionamento, se o nosso relacionamento é sincero, ou se é daquela criança que fala coisas bonitas para alguém, por exemplo, no dia das crianças, ou no dia de ano novo, boas festas, porque vai ganhar uma balinha. Será que nós estamos assim diante de Deus? Deus quer saber, ou então Ele testa a nossa fé, pedindo algo difícil para nós. Deus testou Abraão dessa forma, a pedir que sacrificasse o seu filho Isaque. Abraão podia obedecer ou racionalizar, afirmando que Deus estava pedindo muito, mas Abraão decidiu obedecer. Decida obedecer, decida buscar a Deus, decida pela obediência, né? Mas Abraão obedeceu, ele forçou o seu emocional a obedecer às convicções da fé. É mais do que sentir, irmãos. Nós devemos servir a Deus, não pelo que nós sentimos. Eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo de ir na igreja. Hoje eu não estou sentindo de orar. Hoje eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Não tem esse negócio. Você acha que qual foi o sentimento de Abraão a caminho de 3 dias com o seu filho Isaque, né? E o seu filho fazendo a pergunta que ele sabia como adorava a Deus: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o cutelo, aqui tem o fogo, cadê o cordeiro para o local? Está faltando algo aqui, pai. Essa talvez é a pergunta mais difícil que um pai teve que responder para o filho. E Abraão fala: Deus proverá. Você acha como estava o coração dele? Como estava o coração deste homem? Como estava o coração desse pai? Mas ele, contra todas as questões emocionais, todo o seu sentimento, toda a sua vontade, ele decide obedecer a Deus. Porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele forçou o seu emocional. Abraão sabia que a melhor maneira de escapar de um laço era ser obediente a Deus. A melhor maneira, irmão, de escapar de um laço, do laço do inimigo, do laço que nos prepara, é ser obediente a Deus. Obedeça. Pastor, estou com dúvida. Obedeça. Pastor, estou confiante no que eu tenho que fazer. Obedeça. Pastor, o que eu devo fazer então? Obedeça. Obedece quem? A Deus. Obedeça, obedeça. Pastor, eu quero fazer um empreendimento. Coloque diante do Senhor e obedeça o que Deus mandar. Não, pastor, mas ele mandou um negócio que eu não quero muito. Não perguntei se você gosta, se você não gosta, se dá. Não, obedeça. Pastor, Deus deu a direção assim, 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 uma coisa de Deus mesmo, testificou tudo certinho. Então, questão, mas eu não sei não. Obedeça, 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 obedeça. Né? Nós precisamos obedecer. Muitas vezes nós temos situações que a obediência será um preço, às vezes até alto, mas obedeça, porque a desobediência a Deus nos leva direto ao laço. E o problema de estar no laço é que se nós não estivermos com Deus sendo nosso socorro, o laço pode apertar demais. Então, seja obediente. A saída é a fé obediente. Às vezes sentimos-nos como se estivesse em um laço, porque as pessoas se põem contra nós. Às vezes as pessoas se põem contra nós. Em outros momentos sentimos-nos assim por causa dos testes que Deus nos aplica. Deus dá teste, gente. Mas Deus, vou falar aqui no nordestino, oxe, você acha que não tem teste? Quando você vai fazer o exame de habilitação, você não tem que fazer
vários testes. Não é assim, chega o carro, pega para dirigir. Enquanto você reprova, você tem que fazer um teste, né? Um exame psicológico. Depois você tem que fazer um teste da sua visão. Faz o teste lá, ver se você tem força nas mãos com a sua agilidade. Faz o teste dos seus conhecimentos, das normas, das leis, das regras de trânsito. O teste. Depois faz um teste prático com você. Você treina bastante, depois você vai fazer um teste prático. Se você sabe fazer baliza, se você sabe fazer rampa, se você sabe andar pelo percurso, dar a seta certa, entrar certo, lançar a mão, tudo vai ser avaliado. Agora, se nós que somos humanos e temos um monte de falhas e sabemos que para cada dia a nossa sociedade ser melhor precisa se aplicar testes, imagine Deus, não é? Pessoas que vão fazer concursos públicos, é um grande testão. Tem alguns que têm o TAF, né? Teste de aptidão física, tem que correr não sei quantos quilômetros, tem que fazer não sei quantas flexões, não sei quantas abdominais. Não é? Teste para ver se você está em condições. Às vezes você vai num mercado, por exemplo, e você vê alguém com uma camiseta escrito aprendiz, ou estou no período de, não sei, aprendizagem, não sei, de teste, mas simplificando, é um momento que está ali testando, ver se a pessoa consegue fazer o serviço, se serve para ela, e se a empresa, aquele funcionário também vai funcionar. Você acha que na vida cristã Deus não vai fazer teste com você? Agora eu pergunto, todo mundo é feliz quando passa no teste? Eu nunca vi alguém ligando para mim, conversando: pastor, estou muito triste, eu passei no exame de motorista. O dia que alguém fizer isso, eu vou falar, eu vou procurar a família e vou falar assim: não está bem, está com algum problema. Não é, Brito? Está com algum problema. Tá? Então, nós ficamos felizes. Não vejo ninguém falando assim: pastor, eu estou muito triste, eu fiz um concurso e tinha 87 candidatos para uma vaga e eu passei em primeiro lugar e eu tirei 9,8 e o segundo lugar tirou 7,2. Eu estou muito triste, pastor. Eu não vejo, Senhor. Vejo que a pessoa está feliz. Não é? Queridos, Deus nos testa também. Deus nos testa. Deus nos faz testes. E aí, você vai passar no teste do Senhor? Não é? Às vezes sentimos como se tivesse um laço, porque as pessoas nos se põem contra nós. Em outros momentos sentimos assim por causa dos testes que Deus aplica em nós. Há ocasiões em que nós mesmos nos colocamos em laços a cairmos em tentações. Há situações que tem nada a ver com Deus. Deus não está testando a gente que procura aquele caminho, ou melhor dizendo, descaminhos, situações que nós não deveríamos estar, situações que nós não deveríamos olhar, nós não deveríamos caminhar, e nós caminhamos, e nós entramos, e aí Deus fala assim: mas você que entrou, você decidiu, você entrou por um descaminho, e você caiu nessa tentação. De que modo a nossa fé pode nos ajudar? Na confiança do versículo, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. A fé nos lembra que Deus é sempre fiel e verdadeiro, e que Ele sempre tem os olhos sobre as nossas situações. E Deus é fiel a Ele mesmo, Ele não é fiel a nós. Ele é fiel a nós primeiramente dentro da sua fidelidade, aquilo que é da fidelidade, da essência dele, que vai ser em nós
aí sim Deus não é fiel a mim, porque eu sou uma pessoa que posso mudar, posso ter situações diferentes. Agora Deus não há nem sombra de variação. Então Deus, Ele é fiel a Ele mesmo, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se queremos primeiro entender Deus para então lhe obedecer, então nunca vamos obedecer a Deus. Se você quer entender as coisas para depois obedecer, não é assim que funciona. A fé é primeiro obedecer, depois você entende. É interessante, né? Nossa vida. A gente não entende como funciona o corpo humano para depois fazer com que tudo ele vai trabalhar. Na verdade, a gente, quando começa a entender alguma coisa do nosso corpo, a gente já está trabalhando há muito tempo. E a gente vai passar para essa vida e não vai entender todo o corpo. Ah não, eu preciso primeiro entender como funciona o coração, para depois o coração trabalhar. Não é assim. Não, eu preciso primeiro entender como que é o sistema de locomoção, como é que fica o negócio de equilíbrio, mexer-se tudo, né? Que aí depois eu vou andar, só depois que eu... Não. Nós temos nem consciência de quando nós aprendemos a andar, o que era andar ou não. Então é a mesma coisa, irmão. Não queira entender Deus para depois obedecer. Obedeça a Deus, que depois você vai entender o motivo da obediência. Amém? Nós precisamos ter isso, né? Obedecer aquilo que entende é apenas concordar com Deus. Obedecer mesmo quando não entendemos é obediência por fé. Deus não quer apenas que concordemos com Ele, quer obediência. Obediência pela fé nos leva a entender os caminhos e a sabedoria de Deus. Você está dentro de um laço? Te faço a pergunta. Você está dentro de um laço? Parece que Deus está tão distante, em silêncio, naqueles momentos que você quer desesperadamente ouvir a sua voz. Será que Deus está distante? Salmo 46, versículo 10. Olha que fantástico. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Para que essa barulheira. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Há um motivo para Deus agir da maneira que Ele age, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nunca deixará, nem desamparará. Olhe para os montes e veja que Deus está lá, esperando, e saiba que Ele o preservará. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você estiver preso no laço, meu irmão, quando você estiver sendo sufocado, olhe para Jesus. Talvez você, nesta noite, está passando por um momento muito difícil. Olhe para Jesus. Talvez você está passando por um momento muito difícil. Olhe para Jesus. Novamente eu vou repetir. Talvez você está passando por um momento muito difícil. Olhe para Jesus. Ele dará o poder para resistir. Talvez você não vai sair, mas eu tenho certeza que Deus, que Jesus, vai te dar condições para resistir. Ouça a sua voz. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz do Mestre. Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. O caminho da obediência. O caminho da obediência. Porque o nosso socorro vem
no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Veja suas mãos feridas pelos cravos, as mãos de Jesus, que quebraram o laço e te trouxe liberdade total. Jesus te trouxe liberdade. Não adianta, meu irmão, meu amigo, você ficar se debatendo. O versículo 1 do Salmo 124 diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. O nosso Deus está do seu lado. O nosso Deus está sempre do nosso lado. E como Ele está, Ele vai se manifestar. Só passando, livrando, acompanhando, fortalecendo, observando a nossa fé, nos testando, nos provando, nos aprovando. Ou seja, não sei, Deus é Deus e Ele sempre estará a nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus venha cuidar de cada um de nós. Estamos chegando ao final deste culto. Queria convidar novamente a Moisés para vir aqui à frente, para orar agradecendo por esta mensagem e fazer uma oração também, intercedendo por aqueles irmãos, por aqueles amigos que por algum motivo, por alguma situação, estão no laço, estão passando por aperto, estão passando por dificuldades. Que cada um tenha fé, tenha a condição de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos orar por Moisés. Oremos, irmãos. Ó querido Deus, Senhor maravilhoso, Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações, ó Deus, e estamos aqui, Senhor, para pedir a tua misericórdia, Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ó Deus, para que possamos, Pai, a cada dia mais buscar pelas outras pessoas, Pai, aquele irmão enfermo, Senhor, que não tem disponibilidade para vir à tua casa, Pai, para que possamos, Senhor, interceder pela vida dele, Pai, pela vida dela, Pai querido. Aquela irmã, Senhor, que está na faculdade, o irmão que está na faculdade, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da vida deles, que o Senhor possa estar, Senhor, colocando as suas mãos, Pai, nos seus planos, Senhor, para que eles venham sempre buscar a tua presença, ó Deus querido. Sim, Jesus. Aquele irmão, Senhor, que está acamado, Pai, que o Senhor venha também ao encontro dele, ó Deus querido. Cuida também, Senhor, daquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, ó Deus. Senhor. Sim. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, grandemente, Pai, do teu povo, ó Deus querido. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, daquele pai que está trabalhando, daquela mãe que está trabalhando, Senhor, e não tem disponibilidade de horários para estar na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar grandemente, Senhor, porque estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o teu nome, Senhor. Agradeço a ti, Senhor, pela palavra que foi mencionada, pela palavra que foi ministrada nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa nos usar, Pai, como ferramenta viva em tuas mãos. E é em nome de Jesus que eu oro agradecido a ti por tudo que tem feito. Amém, Jesus.